Nós vamos iniciar o nosso seminário com o doutor Mário de Oliveira Filho. Ele tem um outro compromisso agora, né? E eu já vou passar a palavra para ele, porque ele realmente é uma pessoa muito ocupada. Mário, muito obrigado mesmo, de coração, meu amigo. Para quem não conhece, Mário de Oliveira Filho é o fundador e criador do Papo de Criminalista. Ó. Escreve aí, anota aí, Papo de Criminalista, segue lá, e ele só traz coisa boa. E Mário de Oliveira Filho, nós já estamos às 19 horas e 6 minutos, Mário. Eu vou dar a palavra para você, tá? Já fiz os agradecimentos iniciais, nada melhor do que começar na hora, pontualidade, e se a gente pode começar com Mário de Oliveira Filho um pouco antes, tá? Mário, muito obrigado, meu amigo. Você está com a palavra a partir de agora, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço muito, Emerson, por esse presente de abrir esse tão esperado evento, né, que você está realizando com a Escola de Advocacia Criminal. E para mim é um orgulho, porque eu, há 33 anos atrás, fundei aqui em São Paulo a Escola de Advocacia Criminal do Estado de São Paulo. E fui diretor por 18 anos. Quem fundou fui eu, Toron, o Emílio Marques Porto, enfim, uma turma aí de... Tudo cobra, a única minhoca era eu lá. Mas nós fundamos e eu sei que funciona e funciona muito. Mas vamos partir logo para... Porque o tempo é escasso. São 20 minutos, né, Emerson? Exato, 20 minutos. Você vai dar um sinalzinho aí quando estiver terminando, né? Quando faltar 3 minutos, eu boto uma mãozinha aqui para você. Então, vamos lá. Bom, meus amigos, cadê o processo democrático que deveria estar aqui? Quem o comeu? E mais que quem o comeu, quem deixou comer? Eu sei quem deixou comer. Fomos nós, advogados. Infelizmente, nós temos uma participação muito grande nessa deterioração que nós estamos vendo da credibilidade e da confiabilidade da justiça. Essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje, nós temos participação, sim, porque nós fazemos parte do tribunal. Então, quando acontece alguma coisa, nós também temos responsabilidade. Já houve uma época, né, na qual se acreditava na democracia, se acreditava no poder judiciário, se acreditava na credibilidade do poder judiciário e das suas decisões. E até mais, se acreditava muito naquela pompa que eu também entendo que tem que ter das vestas talares, dos lugares sóbrios de realização de audiências, de júri, de sustentações orais. Esta parte da liturgia, ela é integrante da própria justiça, da imagem da justiça. E em matéria capital, a democracia, como se sabe, né, não se transige em nome de absolutamente nada, como diz o meu querido Jacinto Coutinho, esse fantástico ícone do direito penal, do direito processual penal brasileiro. A justiça, meus amigos, ela é uma cenografia, ela é uma coreografia e que tem como dos objetivos, essa cenografia, essa coreografia, é transmitir a ideia de que as coisas funcionam em harmonia. Isso é muito importante. E os advogados fazem parte dessa coreografia, fazem parte dessa cenografia. Nós somos, como eu disse agora mesmo, parte integrante e inseparável da composição do tribunal. Todos os tribunais. E o advogado esquece o artigo 6º do nosso estatuto, que diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. Todos são iguais, se devendo respeito recíproco. Ora, não há subordinação, não há hierarquia. Acontece tristemente que hoje, nas faculdades de direito, não se ensina direito. O que é que se ensina na faculdade?
se ensina a passar no exame da ordem. Perdeu o objetivo, a finalidade. O que é que se ensina em determinadas faculdades que são voltadas para isso? Aqui em São Paulo nós temos uma famosa, que prepara o cidadão para fazer concurso público. Esqueceram de que nós temos que estudar direito. Eu me lembro, quando eu fiz o curso de direito, lógico, não posso esquecer, né? Graças a Deus não tenho Alzheimer, não hei de ter nunca, em nome de Jesus, mas trocaram direito romano por estudo dos problemas brasileiros, que nada mais era do que um crivo do poder estatal, autoritário, ditatorial, militar no Brasil, em que se fazia um filtro com essa matéria para saber qual era a ideologia ou a inclinação ideológica do aluno. Era muito comum nós termos colegas na classe que ficavam 2, 3 meses e sumiam. E eram pessoas simpáticas, agradáveis, mas, na verdade, eles eram todos agentes do DOI-CODE, eram agentes da Polícia Federal que estavam lá fazendo visualização dos inimigos do regime militar, que parece que tem gente aí louquinha para ressuscitar essa maluquice de novo. Né? E quando nós temos problemas, eu penso assim, quando você entra numa sala de audiência, quando você chega na porta de um fórum hoje, qual é a sensação que você tem? Eu vejo os colegas comentando quando vão entrar, puxa, vou tomar ferro, essa câmara que eu caí é péssima, nossa, vou fazer uma audiência com um juiz terrível, não respeita nada. Eu lembro do Dante Alighieri, na sua obra fantástica, a Divina Comédia, quando ele chega com Virgílio na porta do inferno, e na porta do inferno tem a placa: vós que aqui entrais, abandonais toda a esperança. E tem que ser o contrário. Quando nós chegamos na porta de um tribunal, quando nós chegamos na porta de um fórum, nós temos que raciocinar exatamente o contrário. Nós estamos entrando no lugar onde a esperança da aplicação do direito é o que nos move. Pouco importa o que o juiz pensa. Pouco importa qual é a ideologia política dele. Pouco importa se o nosso cliente é um sujeito antipático, feio, cheio de cicatriz, cheio de tatuagem. Isso não pode importar, isso não pode ter nenhum reflexo na decisão do juiz. O que importa é o direito. E aí todo mundo reclama, bom, mas o que a ordem faz? Nesse fórum tem esse juiz que não faz nada, naquela vara um juiz... Está errado. Você não tem que perguntar o que a ordem faz. Você tem que saber o que você faz. Porque nós, advogados, somos a OAB. Nós fazemos a OAB, não é a OAB que nos faz. Isso também me lembra, os colegas já devem ter lido, né? Alguma coisa do filósofo Sêneca, que além de filósofo, ele era advogado, escritor, nasceu no ano 4 antes de Cristo e morreu no ano 65 depois de Cristo, foi contemporâneo de Cristo. E ele tinha uma frase fantástica, ele dizia o seguinte: sê tu teu próprio libertador, ou seja, você é que tem que se libertar dos problemas e superar os obstáculos, não é a instituição. E como é que você faz isso? Você só tem uma maneira de fazer isso, é com, primeiro, cultura específica, conhecer o direito, cultura geral, ter ideias. Porque o homem que não lê, ele não tem ideias. Ele perde a capacidade argumentativa, ele perde a capacidade de criação de imagens. E o advogado tem como arma a palavra escrita e falada. Se ele não fala bem, se ele não escreve bem, um abraço, não serve para nada. Está com uma espingarda na mão, um rifle de altíssima potência, mas ele não tem como carregar essa arma. E o carregamento dessa arma passa indeclinavelmente pela cultura específica e pela cultura geral. Mas é muito comum, infelizmente, você chegar num julgamento e ouvir um desembargador, às vezes até um ministro: aqui nós não cumprimos essa súmula do STJ, do STF. Há uma inversão de tudo. Como um tribunal inferior ao STJ e ao STF
se dá ao luxo de dizer que não cumpre aquela determinada súmula da Corte Superior. Aqui em São Paulo, nós temos isso em profusão. Aliás, o ministro Rogério Schetti, no webinário feito pela nossa Conjur, semana retrasada, passada, se não me engano, ele puxou a orelha mais uma vez do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não cumpre absolutamente nada. E aí o que acontece? Nós, paulistas, abarrotamos o STJ e o STF com habeas corpus. Aí o que eles fazem? Criam mecanismos de obstaculização para subir de conhecimento do habeas corpus. Eu não sei como é que está na terra de cada um dos colegas que estão nos assistindo, eu sei que o Brasil inteiro está aqui, mas aqui em São Paulo estão criando uma novidade anômala, uma novidade que está contra a lei, é contra a legem. O juiz decreta uma prisão preventiva. O colega vai e impetra uma ordem de habeas corpus contra aquela decisão. O que é que faz o tribunal? Não conhece do habeas corpus porque diz haver supressão de instância. O que ele quer? Eles querem que o advogado peticione, olha que absurdo, para a autoridade coatora, requerendo a revogação da prisão preventiva ou o relaxamento da prisão preventiva, para aí sim subir com habeas corpus. E eu pergunto, onde é que está escrito que tem que ser assim? O texto do artigo 647 do Código de Processo Penal é muito claro, as condições que se darão. Dar-se o habeas corpus quando houver constrangimento ilegal atual ou iminente, a direito. Ora, não diz que a autoridade coatora tem que ser instada a se manifestar. Coisa parecida agora está ocorrendo com o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, referente à questão da atualização da prisão preventiva a cada 90 dias. Nós temos o processo penal mais retrógrado, mais burro, mais jurássico das Américas. E um dos mais tudo isso do mundo. Eu acredito que o Brasil seja o único país da América Latina que não adota o sistema acusatório puro. Nós temos uma miscelânea de sistema acusatório com sistema inquisitorial ditatorial. Quando se mistura esses dois sistemas, você não tem nada. Então, vem o ministro Fux e dá uma liminar e suspende o artigo 3A e o 3B do Código de Processo Penal, que fala exatamente sobre isso, que o processo penal adota irrestritamente o sistema acusatório e institui o juiz das garantias, que tem em todos os países democráticos do mundo. Nós somos um dos raríssimos que não tem. Talvez no Afeganistão não tem. Na China, com certeza, não tem. Regime ditatorial de direita ou de esquerda não adota providências democráticas e garantias individuais para os seus cidadãos. Isso não existe. Então, o que é que eles estão fazendo? E os advogados têm que acabar com essa lenga-lenga, com esse chororô ridículo. É assim, o que vai continuar assim, isso não vai mudar nunca. Se você pensa assim, você não pode ser advogado, principalmente criminalista. O advogado criminalista é o irresignado, é um indignado por natureza. Você não pode aceitar, e você muito menos propagar esse lenga-lenga de isso não vai dar em nada, acabou por aí mesmo, já sei, vou entrar lá e não vai, vou perder. Então nem vá. Nem vá. Se você vai já com a consciência que vai perder, não vá. Procura um colega que tenha vocação, tenha o dom da advocacia criminal para fazer aquilo que você não tem coragem, que você não tem ânimo, que você não tem tesão. Aliás, o Roberto Freire tem uma obra muito legal que chama-se Sem Tesão Não Há Solução. Já falei dessa obra várias e várias vezes. Eu aconselho que os colegas leiam. Está até aqui na minha frente, aqui, ó. Sem Tesão Não Há Solução, Roberto Freire. Isso aqui acho que é a 17ª ou 18ª edição. Mas voltando lá para o nosso trabalho. O 316, parágrafo 2º, diz claramente que o juiz deverá, de ofício, ou seja, a obrigação do juiz é de ofício, ou
Veja que alternativamente. E a questão principal é deverá de ofício ou por pedido, requerimento das partes, acusação, defesa e querelante, se houver. Ele tem que justificar a decretação a cada 90 dias da prisão preventiva, ou então revogá-la. E não pode mais aquele negócio de que reitero a justificativa de folhas tais porque permanecem os mesmos elementos. É o que eles fazem sempre, né? Sempre é esse lenga-lenga. E o artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, diz exatamente o contrário, que essa sentença não se dará por fundamentada quando houver essas decisões que servem para decidir qualquer coisa, quando houver troca de palavras, simulação, pega o texto do artigo do Código de Processo Penal 312, inverte as palavras, põe um sinônimo e diz a mesma coisa para justificar. Não pode. Não pode, ele tem que explicar por que não aplica a súmula ou entendimento jurisprudencial de determinado órgão jurisdicional, ou o STJ, ou o STF, aplicável àquele caso. Ou seja, existem regras processuais penais. Acabou aquele negócio e nós temos que acreditar nisso que acabou e lutar por isso. O livre convencimento motivado não pode. O Código de Processo Civil aplicado ao Código de Processo Penal e que originou o artigo 315, parágrafo 2º, é de uma origem, de uma essência acusatória. O juiz tem que justificar fundamentadamente o que ele precisa. É na lei e na prova. Quando você ouve aquele votei de acordo, ou decido de acordo com a minha consciência, é porque o direito aí morreu. Aí o direito morreu. E nós estamos vivendo também uma inflação, né? Como diz o meu querido Lênio Streck, nós estamos vivendo um tempo de panprincipiologia. É princípio disso, é princípio daquilo, princípios que não existem, princípios que, na verdade, não são princípios de coisa nenhuma, são procardos. Por exemplo, princípio do colegiado, que a Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, adotou para fazer uma bobagem lá numa votação. Ah, não, eu penso assim, mas dentro do colegiado eu voto com o colegiado. Não! Não! O juiz vota por princípios de direito. Ele não vota por convicção pessoal, ele não profere decisão com olhos na política, nem com olhos na administração pública e nem com olhos na economia. Para isso, tem os setores que cuidam disso. O juiz decide de acordo com os princípios do direito. Mas existem princípios, porque nós temos uma jurisprudência velha, uma jurisprudência arcaica, uma jurisprudência jurássica, como diz também o Lênio Streck, que mata o direito. Não é a jurisprudência que dita o direito. Ao contrário, o direito é que dita a jurisprudência. Então, nós temos aí, por exemplo, isso que é a coisa mais horrorosa que tira o processo penal democrático do lugar onde ele deveria estar, esse tal do princípio indúbio pro società. Aonde você viu escrito que existe princípio pro società, indúbio pro società? Onde é que está escrito isso? A nossa Constituição Federal, ao contrário disso, ela admite um único princípio, o princípio da presunção da inocência, o princípio do indúbio pro réu e não indúbio pau no réu, que é o que eles adotam. Então, você tem nas sentenças de pronúncia aquele absurdo. Eu só faço análise da autoria, dos indícios e análise da prova da materialidade delitiva. Havendo isso, para mim, está bom. Em caso de dúvida, se manda para o Tribunal do Júri. Meus amigos, estão confundindo a autonomia dos jurados, a independência dos jurados, o veredito dos jurados, com outra coisa. Esta garantia, esta imutabilidade das decisões dos jurados, ela é para as votações.
Não é para mandar alguém a júri ou tirar. Mando a júri porque é o juízo natural que tem que decidir. E nos casos em que nós tratamos de dolo eventual? É uma questão técnica de altíssima indagação, mesmo para nós que somos profissionais do direito. Imagine para quem é leigo ter que decidir naquele momento entre o dolo eventual e o crime culposo. Então, invoca-se uma jurisprudência retrógrada, uma jurisprudência inconstitucional, ela está em desacordo, frontalmente em desacordo com o Código de Processo Penal e com a Constituição. A Constituição é a viga mestre, é o farol a iluminar o caminho das regras infraconstitucionais. E ela não agasalha esse indúbio pro società. E os juízes lançam mão disso. Por que esta jurisprudência antiga? Não quer dizer que ela é correta. Ela está errada. Mas não adianta recorrer porque não muda. Você sabe quanto tempo demorou para mudar a lei dos crimes hediondos, a jurisprudência? 16 anos. Não foi magistratura, não foi Ministério Público que mudou isso aí. Quem mudou isso aí foi a advocacia criminal, que nunca desistiu de pleitear aquilo que era constitucional e derrubar uma lei francamente inconstitucional. Demorou 16 anos para o ministro Marco Aurélio um dia acordar de bom humor, olhar aquilo e começar então a mudança da jurisprudência e depois mudou até a própria lei dos crimes hediondos. Então, essas decisões judiciais, como diz o Lênin Streck, elas devem ser proferidas por princípios e não por políticas. E o que nós estamos vendo hoje não é nem decisão mais de questão política, é uma questão de política pessoal. Eu não gosto de crime de tráfico. Para mim, aqui está condenado. Pode. Aqui, crime de roubo também está condenado. Corrupção. Vamos limpar o Brasil. Esse ranço estigmatizado da Operação Lava Jato, que seduziu tantos incautos, né? Tantos leigos, e que elegeram como herói do povo, herói da pátria, a pessoa errada, né? Caiu em descrédito total. Toda pobre do país que precisa de um herói da pátria para resolver seus problemas. A par disso, nós temos também o artigo 212, que eu bato muito, e o meu querido amigo Alexandre Moraes da Rosa, no seu podcast incrível, Criminal Player, já tocou nesse assunto por mais de 4 vezes, que é o artigo 212, que é um símbolo do sistema acusatório, ou seja, o afastamento do magistrado do protagonismo da produção da prova. O juiz não está lá para protagonizar coisa nenhuma. Uma coisa bem singela, uma definição bem singela. No sistema acusatório, é o óbvio. O Ministério Público acusa. A defesa defende. O juiz julga. É tão simples, né? De falar. Para usar, é complicado. Então, é comum você entrar nas salas de audiência. Doutor, aqui nesta vara, quem manda sou eu. Não. Quem manda é a lei. É a lei que manda e é a lei que deve ser obedecida. Os recursos que você tem é sempre requerer a consignação em ata. Artigo 367 do Código de Processo Civil. Doutor Mário, 1 minuto aí para as suas considerações finais, no prazo regimental. A gente ficava a noite toda me ouvindo aqui, doutor Mário. Assim, avisei aí 5 minutos. Mas você vai voltar aqui na escola para a gente fazer uma aula aí sobre habeas corpus. Você tem a mentoria de habeas corpus, você vai voltar, viu? Você está devendo. Você deixou todo mundo com água na boca aí. Tem gente muito boa para falar depois de mim. Aí o Alexandre Moraes da Rosa, o César Bittencourt, esse monstro aí do direito penal, do processual penal. Só tem cobra. É a única minhoca aqui sou eu, já estou indo embora. Mas eu quero só lembrar... a Patrícia Vanzolini, a professora, a musa do nosso direito penal, ela impetrou um habeas corpus no STJ, o 560-587. 560-587, relator Ribeiro Dantas. E ela conseguiu um fato inédito, que eu sempre batalhei. Aliás, eu venho batalhando causas desde 1979 para frente. E em 1980 escrevi o primeiro artigo referente ao interrogatório do réu,
que eu achava um absurdo aquilo tudo que acontecia naquela época. E a Patrícia ganhou uma liminar para, em habeas corpus, o advogado falar depois do Ministério Público. E, inclusive, eu vou sair daqui agora e vamos fazer uma live na Abracrim falando exatamente disso aí, dessa conquista para a advocacia criminal. Então, são advogados que não se acomodam na mesmice e que fazem a coisa dar. Meu querido amigo Emerson Leônidas, desculpa por estourar o horário. Não estourou, está dentro da hora. Está na hora. Um abraço, meu irmão. César Bittencourt. Um abraço grande. Um abraço grande. Tchau, tchau. Com Deus.